Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos à mesa temática Henry James em Perspectiva, Afetos, Métodos Digitais e Teoria Crítica, parte da programação da terceira jornada de estudos sobre Henry James e do primeiro simpósio de estudos sobre realismo e modernismo. A organização da jornada e do simpósio é uma iniciativa do Grupo de Pesquisas Núcleo de Estudos Henry James. Agradecemos o apoio técnico do Lero, Laboratório de Estudos do Romance, que tem sido essencial para a viabilização das transmissões do evento. Nosso reconhecimento se estende também à CAPES, pelo apoio institucional, bem como ao Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, e ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, que também apoiam e tornam a realização dessa jornada acadêmica possível. Passamos agora a uma breve apresentação dos nossos palestrantes. Geraldo Magela Cáfaro é professor efetivo de literaturas de expressão inglesa na Unimontes de Montes Claros. Ele possui título de doutor em literaturas em inglês pelo Programa de Estudos Literários da UFMG, tendo realizado estágio de doutorado sanduíche na University of Southern California em 2013. Ele obteve os títulos de mestre em literaturas de língua inglesa e o de licenciado em língua inglesa também pela UFMG. Suas áreas de pesquisa incluem literaturas inglesa e norte-americana do século XIX, literatura comparada, paratextos e diários de escritor, literatura, história e memória cultural e poéticas da modernidade. Geraldo tem publicações em âmbito nacional e internacional, incluindo sua tese e dissertação, e também artigos, capítulos de livros e traduções. E Diana Costa Fortier Silva é professora de língua inglesa no curso de Letras Inglês da Universidade Federal do Ceará desde 2010. Ela possui graduação em Letras Inglês e Letras Francês pela Universidade Federal do Ceará. Ela possui mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará e doutorado em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é professora de língua inglesa no curso de Letras Inglês da Universidade Federal do Ceará desde 2010. É membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução e atua também como tradutora juramentada habilitada pela Junta Comercial do Estado do Ceará e como coordenadora do projeto Letrare, o Laboratório de Tradução, Revisão e Edição de Textos Acadêmicos da UFC. Temos também conosco a Luísa Casali, que está cursando doutorado em Literaturas de Língua Inglesa pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A Luísa é mestre em Literatura de Língua Inglesa pela UFMG e bacharel em Língua Inglesa, com ênfase em tradução também pela UFMG. Então, de acordo com a nossa programação, cada palestrante terá, em média, de 20 minutos para sua exposição. Ao final das falas, nós abriremos um espaço para perguntas e comentários do público. E peço que atentemos ao tempo previsto para o encerramento dessa mesa, para que possamos manter o bom andamento da programação. Passamos, então, a palavra ao primeiro palestrante, o professor Geraldo Magela, depois a professora Diana e, então, a professora Luísa. Okay. Muito obrigado, Larissa. Uma boa tarde a todos. Queria primeiramente parabenizar o grupo pelo evento. Acredito que esteja sendo incrivelmente produtivo para todos, né? É uma alegria fazer parte, né, do grupo de pesquisa sobre Henry James, né? Eu sou um dos membros mais novos, mas essa oportunidade tem me possibilitado um contato, né, renovado, né? Estou realmente muito entusiasmado com o autor, né? A ideia para essa fala minha de hoje, ela surgiu pouco depois da minha defesa, né, de tese, eu venho amadurecendo, né, ainda está em, vamos dizer, num estágio ainda incipiente aí, em processo, né, de amadurecimento, mas gostaria, sim, de
né, compartilhar com vocês essas reflexões e agradeço e estendo as saudações aqui aos meus alunos, né, que estão assistindo e a todos os que estiverem aí presentes, né, sejam bem-vindos. Eu vou fazer a leitura, eu tinha realmente concebido, comecei a escrever já em inglês e o texto está em inglês, então eu vou fazer a leitura e as projeções das citações apenas estão aí nos slides. Aí nós temos, vocês conseguem ver a capa do livro, né, que foi derivado aí da minha tese, The House, the World and the Theater, Self-Fashioning Authoritative Spaces in the Prefaces of Hawthorne, Dickens and James. Então eu começo com a minha comunicação, o título A Haunting Anxiety, Affect and Spectrality in Henry James's Prefaces to the New York Edition. Since the publication of the New York edition between 1907 and 1909, the prefaces that accompany 18 of the 24 volumes of the collection have baffled critics and readers alike with their difficult prose, elaborate theoretical reflections, which have justified new critical appropriations of those texts, and the very self-reflexive and self-monumentalizing motivation of the accounts concerning the origins of the stories contained in the volumes. With a specific regard to the challenges posed by the prefaces to readers, Paul Armstrong, who gifted us yesterday with a wonderful presentation, notes that, and I quote, please, Larissa, the next slide. There is a persistent disjunction between the orientation to future interpretation of the reader who uses the prefaces as introductions and the play of their author with the relations among various versions of his past in his autobiographical reflections. The difficulty of the prefaces for first readers is, at least in part, a consequence of this disjunction, insomuch as they are asked to share recollections about works toward which they still need to have their expectations oriented. If the anticipated new reading is a rereading, this disjunction may be more manageable, but the reader's consciousness will still be a temporarily double structure that looks ahead and back in time. End quote. I have been greatly inspired by this formulation by Armstrong and have attempted to understand this junction in light of the affective and spectropoetic conjunction, which seems to be paradoxically at place in James's accounts. While I'm also drawing from Eve Kosowski-Sedgwick's analysis of the prefaces along the axis of shame and performativity, I shall focus instead on anxiety, a highly recurring term in the prefaces and part of a signifying mechanism put in motion by James as he tries to negotiate between past and present. Still, it was perhaps through Sedgwick that I started looking at James not only as a detached artificer, but also as an embodied individual. Her attention to signifiers that point to a sensitive, erotic, psychosexual body serves as inspiration to the reflections that follow. Sedgwick's encounter with James is representative of a fairly recent trend in Jamesian studies that linked with queer theory, and it also anticipates what came to be known as the affective turn. Affect theory, which has found in Brian Massumi, Patricia Cloud, Melissa Gregg, and Gregory Sagworth, among others, some of its most enthusiastic spokespeople, has offered since the early 2000s new interpretive possibilities while drawing from a range of disciplinary areas such as psychoanalysis, feminist studies, cultural studies, Spinozian philosophy, and post-structuralist thought. As Gregg and Sayworth define in their introduction to the affect theory reader, and I quote,
this slide you now have on the screen. At once intimate and impersonal, affect accumulates across both relatedness and interruptions in relatedness, becoming a palimpsest of force encounters, traversing the ebbs and intensities that pass between bodies. Bodies defined not by an outer skin envelope or other surface boundary, but by their potential to reciprocate or co-participate in the passages of affect. End quote. The two authors then go on to conclude that, and continue on the same page, please, Larissa, before. Affect marks a body's belonging to a world of encounters, or a world's belonging to a body of encounters, but also in non-belonging through all those far-sadder decompositions of mutual incompossibilities. Always there are ambiguous or mixed encounters that impinge and extrude far worse and for better, but most usually in between. End quote. Such insights may furnish readings that treat affect as not tied exclusively to the symptomatic model. As I discuss a few passages from James's prefaces, I want to return to the sense in which they often engage in relatedness and in-betweenness. Indeed, when it comes to anxiety, we are caught right in a state of indeterminacy. Anxiety is anticipatory, and as Freud would claim in one of his works dedicated to it, we should note that, like other concepts in Freud, anxiety also went through revisions along his career. I quote, "It is a product of the psychic helplessness of the infant, which is the obvious counterpart of its biological helplessness." So anxiety is at the same time anticipatory and also retrospective. One could wonder at this point what the fuss is about such affect. To start answering this question, and also to pave the way for our fellow Gianna, who is going to talk about the use of AI for a systematic revision of James's criticism right after, in the sequence, I asked ChatGPT to count the number of occurrences of the words anxiety and anxious. And the result is as follows. 21 occurrences for anxious. Yes, Larissa. I would like to show, yeah, you see, 20. So a palavra anxious aparece 21 vezes no documento. A palavra anxiety aparece 9 vezes no documento. Contagem aí total de 21 ocorrências para anxious e para anxiety. I did not search. If you scroll up, Larissa, you can have, yes, if you scroll this document up, you will just be able to see, what the AI has produced. Okay, but that's all right. You can shift back to the slides if you want, Larissa. I did not search for words that belong to the same semantic field. I could have done that also. Such as nervous or fear, for example. And despite the fact that we're talking here of over 300 pages, the total number of pages in the art of the novel, which is the collection of prefaces, the occurrences, the number of occurrences justify the interpretive investment to read the prefaces in this direction. Furthermore, according to Justin S. Murison, in The Politics of Anxiety in 19th Century American Literature, I quote here, by the 1830s and through the rest of the century, that's all right, this one is not on the slide, okay, Larissa? By the 1830s and through the rest of the century,
writers absorbed, expressed, and popularized the medical language of the nerves. A very interesting book, The Politics of Anxiety in 19th Century American Literature. Still according to Murison, and I quote here again, free society was understood to be nervous. And finally, to be nervous was more than a description of individual personality. Rather, nervousness characterized the basic psychological assumption of the century, not only of the 19th century, right? I think perhaps even that is even more apt, as the descriptor of the 21st century. The reason for James's nervousness in putting together the New York edition are many, as is well known. Deteriorating health, the demands of serialization, his failure as a playwright in the decade prior to the launching of the edition, his concern over the sales of his later novels and of the edition itself, the desire to be recognized as a master of the art of fiction on a par with the great writers he admired, such as Balzac or Turgenev. It is clear, therefore, that an anxiety of influence, and I'm here, of course, referring to the classic book by Harold Bloom, haunts the pages of The Art of the Novel. As far as haunting goes, it is James himself who formulates the conjunction affect spectrality, even if he dismisses it, in the opening pages of the preface to Roderick Hudson. So please, Larissa. I Must That Winter, which I again like to put on record that I spent in New York, have brought up my last installments in due time, for I recall no haunting anxiety. End quote. We could easily argue here that the feeling was not an unfamiliar one, but was probably dissipated by the author's meeting the deadline. Something different happened to The American, as the author narrates. Next, please. This is from the preface to The American. It started on its course while much was still unwritten. And there again came back to me, with this remembrance, the frequent hauntings and alarms of that comparatively early time. The matter becomes, more explicit when he adds, continuing on the same slide. The habit of apprehension became, of course, in some degree, the habit of confidence that one would pull through, that with opportunity enough, grave interruption never yet had descended, and that a special providence, in short, despite the sad warning of Thackeray's Denis Duval and of Mrs. Gaskell's Wives and Daughters, that of Stevenson's Ware of Hermiston was yet to come, watches over anxious novelists condemned to the economy of serialization. End quote. Voyeuristic suggestions abound in the prefaces, as does instances of narcissistic performativity of shame in Sedgwick's works. What needs to be highlighted here, though, is the role of an invisible entity, Providence, which watches over the anxious writer. In Jacques Derrida's Spectres of Marx, we find a suitable rationale for thinking about such situations. Derrida expounds on his hauntology or spectropoetics. I quote, a being with specters, which would also be not only, but also a politics of memory, of inheritance, of generations. End quote. The specter to him, again, I quote, must exceed any presence as presence to itself. At least it has to make the presence possible only on the basis of some disjunction, or disproportion in the inadequation to self, end quote. In the preface to The Ambassadors, what the French theorist calls the visor effect, it is illustrated in a passage full of anxious energy, otherwise expressed in terms of suspense and thrill. So let's have a look at
the preface to the ambassadors. No privilege of the teller of tales and the handler of puppets is more delightful or has more of the suspense and the thrill of a game of difficulty breathlessly played than just this business of looking for the unseen and the occult in a scheme half grasped by... Não estão conseguindo me ouvir bem? Ou foi só um trecho aqui? Continua, pessoal? Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Melhorou, certo. Ok, então vamos lá. No privilege of the teller of tales and the handler of puppets is more delightful or has more of the suspense and the thrill of a game of difficulty breathlessly played than just this business of looking for the unseen and the occult in a scheme half grasped by the light or, so to speak, by the clinging scent of the gauge already in hand. End quote. Here it is the very process of composition and the conjuring of details for the story that gets translated as spectral anxiety. When James refers to the muse, this conjunction with the ensuing temporal or ontological disjunction it entails becomes even clearer. I return to the preface to Roderick Hudson, the next slide. Can you please? Yes, thank you, Larissa. The revival of an all but extinct relation with an early work may often produce for an artist, I think, more kinds of interest and emotion than he shall find it easy to express. And yet will not light a little to his eye that veiled face of his muse, which he's condemned forever and all anxiously to study, end quote. In Derrida's words, the spectral is someone who looks at us, the specter. We feel ourselves being looked at by it, outside of any synchrony, even before and beyond any look on our part. That's the visor effect. According to an absolute anteriority and asymmetry, according to an absolute unmasterable disproportion. The characters themselves, or the writers, the reader, or even the finished work itself are at times engaged in similar asymmetrical scenes. Just a few more passages here for illustration, and I'm going to conclude my talk. And here we have an excerpt from the preface to The Awkward Age. The thing done and dismissed has ever, at the best for the ambitious workman, a trick of looking dead, if not buried, so that he almost throbs with ecstasy when, on an anxious review, the flush of life reappears. I find these images, funny, actually, there are a lot of morbid and sometimes bizarre, metaphors in James's preface. And the next excerpt from the Portrait of a Lady, yes, the preface to the Portrait of a Lady. The precautionary spirit, it's interesting to note spirit here. I forgot to add the emphasis. So the precautionary spirit on reperusal of the book is the old note that most touches me. It testifies so for my own ear to the anxiety of my provision for the reader's amusement, end quote. So situations of haunting anxiety offer a view of James' affective investment in his office, in his work as a writer. The AI results for occurrences of the terms anxiety and anxious delineate a rhythmic pattern in James's retrospective and prospective accounts. If reading along such disjunctive lines do not turn the prefaces easier, the circulation of affect I have tried to discuss and show here
make its author more approachable, more embodied, or as James's brother William James would, say, as emotions are described, they interest us, for we are made to share them. Thank you very much. That's it. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Geraldo. Vamos deixar os comentários para o fim das coisas, mas foi incrível a tua fala. Aproveito para agradecer em nome do grupo aqui. E agora eu vou passar para a Diana. Já estou. Boa tarde, todo mundo. E boa qualquer hora do dia a quem estiver assistindo essa gravação depois, né? Tá um pouquinho baixo, não tá não, Diana? Desculpa aí, gente. É claro que está, porque o negócio de falar não estava no lugar. Então é claro que está baixo. Mas isso sou eu sendo eu. Então Tá certo. eu não me estresso mais, não. Bom, o que eu dizer era que, como a gente não sabe o horário que as pessoas vão estar assistindo essa gravação, já que o StreamYard fez essa gracinha conosco, então boa tarde, boa noite, bom dia para os nossos futuros participantes, nossos futuros ouvintes e consumidores desse vídeo, e boa tarde para o pessoal que está aqui, aos alunos do Geraldo, aos alunos de todos nós, da Larissa, da Luísa, da Natasha, que vieram prestigiar essa nossa solução encontrada para uma situação que fugiu da nossa alçada, né? E eu fico constrangida de vir aqui falar a favor de tecnologia, quando a tecnologia nos deixou na mão. Mas, antes mesmo de começar a apresentação, eu quero chamar a atenção de todos para o fato de que os pesquisadores em tecnologia nem sempre estão ali para fazer apologia, né? Então, a tecnologia é uma maravilha quando funciona. Só que às vezes ela não funciona. O ser humano, nesse sentido, é mais estável. Mas eu acredito muito que a gente pode tirar bons benefícios se a gente usar com bom senso e com critério. E só tem senso e critério quem conhece. Então não tem esse negócio de não comi e não gostei. Vamos experimentar, vamos explorar, para depois poder até criticar, porque criticar sem ter experimentado não faz sentido. Então, o que eu propus aqui foi um pequeno exercício, e olha que esse pequeno exercício é enorme. Isso aqui virou um projeto de pesquisa muito grande. O que eu vou trazer aqui é uma pincelada muito básica das etapas iniciais desse que virou um grande projeto de pesquisa, embora ainda seja um exercício exploratório de utilização de inteligência artificial para a revisão sistemática da futura crítica de The Turn of the Screw. Então, eu trabalhei com The Turn of the Screw no meu doutorado e fui trabalhar na POET, no programa de pós-graduação em estudos da tradução da UFC, depois de terminar meu doutorado em estudos da tradução em Santa Catarina, e lá eu acabei me envolvendo, até por vocação pessoal mesmo, com tudo que é de tecnologia relacionada com tradução. Então, sou eu que trabalho lá com tradução assistida, com tecnologias diversas para a facilitação do processo tradutório e com linguística de corpos. Então, essas questões de tecnologia, elas estão sempre me preocupando. E a inteligência artificial atualmente está dando abuso já, ninguém aguenta mais nem falar, porque só se fala disso. Só se fala disso. Agora, só se fala disso num nível mega superficial, sem a menor reflexão crítica e sem muito input científico, porque virou um grande mercado. Então, o que se fala mais é no sentido de vender, vender, vender. Vender a assinatura do chat GPT 4.0,
vender assinatura das diversas AIs, vender cursos ensinando as AIs, vender, vender, vender. Graças aos deuses acadêmicos, nós temos as instituições que estão pagando os nossos salários para a gente pensar. E poder dizer que, além de comprar, 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 é bom também a gente saber analisar o que está comprando. E eu tenho boas e más notícias sobre as inteligências artificiais quando utilizadas para revisão sistemática e quando utilizadas especialmente para revisão sistemática de fortuna crítica de grandes autores. Tem coisa muito boa, mas essas coisas só são muito boas quando a gente sabe usar muito bem. Então, antes de começar, eu já vou fazendo esse alerta. Eu sou professora do DELIUT, né, do Departamento de Estudos da Língua Inglesa, Suas Literaturas e Traduções da Universidade Federal do Ceará. Atendo os cursos de letras, principalmente letras em inglês diurno, mas também noturno, e até o AB, né, a, 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 alguma coisa. é, Abriu e fechou na minha conexão, mas já voltou. E até mesmo na UAB, que é a a instituição dentro da universidade que faz nossos cursos à distância em EAD. E sou professora no departamento, no curso de pós-graduação em estudos da tradução, que é de onde essa minha pesquisa é derivada e é a eles que eu coloco meus agradecimentos mais diretos, porque é para esses alunos que eu preparo todo esse tipo de material. Além disso, eu quero agradecer muito às minhas e meus colegas do grupo de estudos em Henry James, e especialmente pela a primorosa organização desse evento, na qual eu pude me envolver muito pouco nessa edição, por razões mesmo pessoais de saúde. Larissa, você pode passar, querida. Ali embaixo você bota em modo de apresentação, e aí é só ir com a setinha. Pronto. Deve estar meio pequenininho, mas se botar em modo de apresentação, ele aumenta significativamente. Eu acho que eu não fui muito feliz na escolha da minha fonte. Pode passar, Larissa, querida. Bom, não se preocupem. Outra lição de quem trabalha muito com tecnologia é ter um plano A, um plano B, um plano C. E se vocês ainda estão me escutando, eu espero que sim, a gente continua aqui conversando e depois os textos vêm da apresentação para vocês gravarem melhor o que eu estou dizendo. Mas o que eu dizia é que a utilização de inteligência artificial na crítica literária tem trazido inovações significativas, especialmente na organização e análise de vários volumes de dados textuais. A obra The Turn of the Screw de Henry James serve como exemplo central para esse tipo de exercício de revisão sistemática. Também é importante mencionar que nós não estamos aqui falando de elaborar crítica literária com base nas opiniões de uma inteligência artificial ou mais de uma.
Não é a inteligência artificial fazendo crítica, e faz. Tem muito aplicativo de crítica literária gerada por aí. Mas não é isso que eu fui estudar. O que eu fui estudar são os softwares de revisão sistemática de fortuna crítica já existente, como material de pesquisa, e reduzir a The Turn of the Screw por razões de afinidade pessoal minha com essa obra e por conhecê-la um pouquinho melhor do que as demais obras do James. Então, opa, voltamos. Olha só, ah, então pode passar, querida Larissa, querida. O impacto em revisões sistemáticas. O resultado esperado. O que é que eu achei que eu ia encontrar? A aplicação de IA em revisões sistemáticas transforma a forma. Isso é muito meu, de usar palavras com matrizes semelhantes um do lado do outro, que fica assim, lindo, né? Transforma a forma. Como analisamos e sintetizamos a fortuna crítica. Ao organizar algoritmos para caracterizar e extrair as informações relevantes, os pesquisadores conseguem identificar padrões e tendências que seriam discerníveis, difíceis de discernir manualmente. E é aí que está a grande graça. É utilizar AI para perceber com a imparcialidade, a lógica e os recursos estatísticos do computador, coisas que o pesquisador sozinho não pode, não consegue perceber, e além disso pode ser levado por vieses a perceber só aquilo que lhe interessa, né? Isso resulta em uma revisão mais abrangente e imparcial, promovendo uma análise mais rigorosa e fundamentada. Pode passar, querida. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela se manifesta de várias formas. Uma dessas, todas essas formas são baseadas nesses módulos. O módulo de aprendizado de máquina, ou seja, tornar a máquina capaz de aprender, capaz de elaborar rotinas que não existiam anteriormente, com base em rotinas que já existem, ou seja, realmente uma tarefa de aprendizado, não igual ao ser humano, mas uma tarefa de aprendizado. As redes neurais, que são sistemas computacionais que imitam a maneira como os neurônios humanos se conectam e o tráfego de informações nessa rede que é criada pelos nossos neurônios é emulada na rede neural. O processamento de linguagem natural é outro componente fundamental, que é a habilidade de entender fala. A grande graça de quem já utilizou, e a maioria de nós já utilizou um chat GPT, é que você diz o que você quer com as suas próprias palavras. E através do aprendizado e das redes neurais, a máquina é capaz de tecer hipóteses com margem de acerto cada vez mais alta do que você pretendeu dizer com aquela sua formulação. Além disso, analisa documentos escritos e transcrições de fala e atualmente está transcrevendo língua falada e gerando língua falada a partir dessa funcionalidade de processamento de linguagem natural. Quando a gente diz natural, é humana. Linguagem natural é linguagem humana, não é linguagem de máquina. Quem já estudou Python ou outras linguagens mais complexas, sabe que é tudo código. A linguagem humana, a linguagem natural, é aquela que você, quando você quer dizer me dá um café, você não utiliza meia dúzia de códigos para isso, você diz me dá um café. E a outra parte, humana ou computacional, entende que você deseja consumir uma porção de uma bebida chamada café. E é assim, mais ou menos, grosso modo, que acontece. E a robótica, que não nos concerne tanto, a não ser a robótica
utilizada na automatização de processos dentro do computador, mas isso não nos interessa também, é tornar as máquinas capazes de assistir o ser humano sem que haja envolvimento humano, principalmente atividades que envolvem risco, para preservar as nossas vidas e a nossa integridade física. Porque computador pode explodir e a gente compra outro, né? Mas se explodir a gente, sai mais caro. Depois, Larissa, pode passar, querida. Só que a gente tem que ir além do chat GPT. A aplicação da inteligência artificial no campo da crítica literária tem permitido avanços significativos na sistematização e análise de grandes volumes de dados textuais. Mas não é só isso que eu quero. Eu não quero pegar a obra completa do Henry James e escrever textos críticos com a ajuda da inteligência artificial. Eu quero, como no caso de The Turn of the Screw, que eu vou chamar aqui de Turn, a fortuna crítica é extensa e complexa, inclusive com contribuições de autores de uma grande monta e porte, que são tão explorados por outras fortunas críticas quanto eles participaram da fortuna crítica do James. As tecnologias baseadas em inteligência artificial têm sido utilizadas para organizar, categorizar, sistematizar e sintetizar as interpretações e leituras acumuladas há mais de um século, desde a época da publicação da obra, né? Está com quase 30 anos, né? Pode passar, Larissa, querida. Isso porque a visão diacrônica do computador é imparcial. Aquilo que é mais moderno tende a nos agradar mais ou causar mais a identificação, criando vieses. A visão do computador é imparcial no sentido de que considera tudo equivalente no seu valor fundamental, independente da época, a menos que você ensine a dar mais valor para uma coisa do que a outra. Argumenta-se argumenta-se que IA com recursos e metodologias diversos, mais do que o ChatGPT, muito mais, IAs mais complexas e mais poderosas, com recursos e metodologias diversos e complementares que permitem identificar temas recorrentes, que é uma coisa que a Fortuna Clínica sempre tentou fazer e fez, né? Mudanças de paradigmas críticos e a evolução das abordagens interpretativas, como, por exemplo, no caso de Turn, desde a crítica psicanalítica e estruturalista até abordagens pós-modernas, feministas, pós-coloniais e a visão diacrônica das leituras críticas, ou seja, tece uma linha do tempo da sucessão e das interpolações entre essas interpretações diversas ao longo do tempo. Pode passar, Larissa. A crítica literária juntou-se com a AI, com a Artificial Intelligence, com a IA, num movimento, como parte de um movimento globalmente chamado Humanidade Digital, Humanidades Digitais. Ou seja, estudo de ciências humanas que se antigamente acreditava que abordagens computacionais não podiam contribuir, as quais as abordagens computacionais não podiam contribuir muito, porque são mais subjetivas, através de tecnologias como a inteligência artificial, que, pelo seu nível de avanço nesse presente momento, e esse avanço está galopando a passos muito largos a cada dia, consegue já dar conta de certa subjetividade, que antes ela não tinha condição de fazer. Grosso modo, é como se aquilo que é mais objetivo tivesse um número X de variáveis a serem observadas. Como o ser humano é muito complexo, esse número de variáveis aumenta em 10 vezes quando se trata de uma ciência humana.
e por conta das subjetividades, mas até as subjetividades podem ser aprendidas até certo ponto. Acredita-se que a IA contribui ainda para revisões sistemáticas mais abrangentes, ajudando na detecção de padrões discursivos e na visualização de dados, o que melhora a compreensão das técnicas, das tendências e lacunas existentes na futura crítica. Tais abordagens são cada vez mais valorizadas em estudos digitais, de humanidades digitais, proporcionando uma visão metacrítica que se propõe rigorosa e imparcial. Se propõe. Mas quem cria essas ferramentas também tem seus vieses, e aí eles são traduzidos para dentro das ferramentas. Então, nada é rigoroso e imparcial nas ciências humanas. Não tem como. Totalmente rigoroso e imparcial. A implementação desse projeto de Digital Humanities na parte de crítica literária com IA passa pela análise de tópicos, mineração de textos, e pelas redes neurais, como eu já falei antes. Pode passar, Larissa. A análise de tópicos utiliza técnicas de aprendizado de máquina para identificar temas recorrentes. A mineração de textos permite a extração de informações relevantes de um grande número de textos, facilitando a identificação de tendências e a contextualização histórica das críticas literárias, essencial para entender a evolução das interpretações. Pode passar, Larissa, querida. E o terceiro elemento são as redes semânticas na literatura, que são representações gráficas que mostram as relações entre diferentes conceitos, permitindo uma visualização clara como temas e interpretações se conectam. Esse tipo de análise ajuda a mapear a complexidade das leituras críticas de uma obra como Turner, que ainda hoje é muito motivo de estudo, evidenciando como diferentes vozes acadêmicas se sucedem, se evidenciam e caem de evidência e se influenciam ao longo do tempo. Pode passar, Larissa, querida. E o que eu percebi é que é preciso usar mais de um AI, porque toda essa complexidade é muito grande para ser abarcada por uma ferramenta só. Então, algumas dão mais ênfase em um elemento, outras em outro, e para a gente ter uma visão mais completa, é importante utilizar diversas ferramentas. Nesse momento, eu vou mostrar brevemente os insights de uma única ferramenta que eu escolhi para mostrar aqui, mas o projeto, como eu disse, ficou muito grande porque eu fui pesquisar mais a fundo e descobri que a quantidade de ferramentas disponíveis é muito grande e precisa ser elas precisam ser estudadas uma a uma dentro dessa mesma proposta, para ver o que funciona para a revisão sistemática de crítica literária e o que não funciona. Esse trabalho apresenta os resultados comparativos? Não. Esse trabalho apresenta um resultado, porque os resultados comparativos, como eu disse, ficaram tão numerosos que foi impossível dar conta nesse primeiro momento. Isso foi retirado do meu resumo, eu coloquei aqui para eu poder me lembrar de dizer que eu não cumpri com o prometido. E antes que tenha sido propaganda enganosa, eu estou dizendo que enganou principalmente a mim mesmo, que tinha feito um levantamento que parecia ser extensivo, mas não era. Depois eu tinha só a ponta do iceberg. Pode passar, Larissa. Olha, uma revisão sistemática passa por todas essas etapas, sendo que a mais importante é obter os dados para avaliar a qualidade dos textos que você coletou, realizar a síntese e publicar os resultados. O primeiro problema que eu encontrei é que as IAs estão fazendo o processo todo automático e te oferecendo só a redação dos resultados. Portanto, você não tem acesso a
o que aconteceu em cada etapa. E isso, para fins de pesquisa acadêmica, é muito importante. Então, eu estou trabalhando agora, entre outras coisas, é tentar encontrar maneiras de ter acesso a esses módulos intermediários antes que chegue aqui, quando dá. E, às vezes, quando chega bem aqui, na redação dos resultados. Como é que eu posso avaliar se aquilo está bem feito? Somente com base no que no que a ferramenta me apresenta como texto. Com o que foi suprimido, o que foi dado mais ênfase, como é que eu vou perceber? Na medida de que eu estou avaliando o trabalho da ferramenta. Então, se eu não, eu tenho que conseguir penetrar no funcionamento da ferramenta para poder dizer que elas prometem, prometem. Mas se elas realmente têm capacidade de oferecer aquele resultado imparcial, balanceado, cronologicamente relevante da fortuna crítica, eu tenho que ter acesso ao processo para saber. E isso tem sido um grande obstáculo na consecução de resultados mais vistosos para apresentar. Pode passar, Larissa, querida. A, a ferramenta que eu trouxe como exemplo é esse AS Review Lab, que é uma ferramenta baseada naquele software, naquele programa Python, não é um programa, é uma linguagem de programação. Ele é programado em Python, e por ser programado em Python e por eu ter algum conhecimento de Python, eu estou conseguindo quebrar ele nas partes e conseguir extrair os resultados. Por exemplo, eu consegui 1.380 resultados com o prompt. Eu coloquei o prompt. Revisão sistemática de fortuna crítica de texto literário e consegui 1.300 resultados textuais. Pelo menos eu já tenho os textos para saber o que é que a ferramenta está escolhendo colocar no resultado. Não foi só o texto já pronto, que é o que as AIs normalmente oferecem. E isso é muito perigoso, você realmente não tem como aferir a qualidade. Uma outra ferramenta que está ficando muito comum é o Scholar, né? O Scholar Review, que é do Google Scholar. E o Scholar já é mais, tem um escopo mais limitado. Ele oferece os textos e você pode fazer a revisão sistemática você mesmo. Então, essa é uma AI muito elementar. Mas o AS Review, ele faz o processo inteiro, o que é maravilhoso para o usuário, mas para o pesquisador é frustrante, porque você não está sabendo como é que está sendo feito. Eu estou tentando quebrá-lo com o fato de que ele é programado em Python, e Python dá para entender mais, assim, com a ajuda dos universitários, está dando para quebrar os módulos e tentar entender como é o processo. O que se propagandeia é que o resultado das análises de fortuna crítica com AI permitem uma busca mais abrangente. 1.380 resultados não é de se desprezar, é muito bom. Quem entre nós teria condição de fazer uma revisão sistemática de 1.380 fontes? Então é muito bom. Mas aí é que está. A precisão é aprimorada no sentido de reduzir os erros humanos, como omitir artigos relevantes e interpretar erroneamente os dados. Isso é o que tem sido propagandeado, mas como isso é feito? Se é realmente feito? E as questões de direitos autorais? E as questões das fontes que aí não pôde analisar porque não eram de domínio público ou de sinal, código aberto, né? Ou a Creative Commons. E análise de tendências. Os algoritmos de IA podem identificar conexões, padrões e tendências em uma ampla variedade
trabalhos literários. Essa aqui é a propaganda dessa ferramenta aqui, o Recovered. Elas podem identificar temas comuns utilizando as conexões entre diferentes publicações de pesquisa. Mas eu quero saber que conexões, que aspectos têm sido favorecidos e omitidos e dado mais ênfase e realce e outros menos. É tudo essa nova amplitude que essa pesquisa tomou, tanto no processo de cada ferramenta, como no conjunto das ferramentas, que é muito maior do que eu imaginava. Pode passar, Larissa, querida. Então, eu estou a 1 minuto de estourar meu tempo pela minha contagem, mas eu posso perfeitamente já ter estourado pela contagem oficial. Eu agradeço muito a atenção de todo mundo. Não coloquei a lista de referências porque ninguém lê mesmo, então, se alguém tiver interesse, é só me passar um e-mail por fortier.diana@ufc.br, que eu mando o que eu tiver que puder ser compartilhado de fonte, eu já mando as fontes, e o que tiver só links, ou que tiver que eu não puder, por questões de direitos autorais, compartilhar, eu mando pelo menos as referências, tá certo? Muito obrigada, e meus agradecimentos mais uma vez à equipe organizadora. Diana, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Diana, quero me desculpar contigo pela confusão com os slides. Eu não conseguia me dar conta que ele não estava passando, porque para mim ele estava aqui funcionando normalmente. Ainda bem que vocês me avisaram. Essa tua fala é muito relevante, Diana, porque a gente realmente está vivendo esse período de transição, né? Antes da inteligência artificial e depois. Então é um pouco difícil nos imaginar. Eu acho que fui uma das últimas pessoas a concluir o doutorado sem poder usar das inteligências artificiais, né? Porque eu terminei o doutorado lá em 2021, mas eu sei que elas já existiam, eu é que não tinha conhecimento delas. Mas vamos voltar a esse assunto mais para frente, para dar a oportunidade da Luísa também fazer a fala dela. Depois eu gostaria também de relembrar o pessoal que vocês podem deixar as dúvidas, comentários para os palestrantes aqui no chat, que a gente vai abrir para uma conversa ao fim da fala da Luísa. Então, mais uma vez, muito obrigada, Diana. E Obrigada. vamos chamar a Luísa agora. Muito bem, boa tarde. Eu sou a Luísa e a minha fala de hoje vai ser sobre um estudo que eu venho conduzindo que se chama O Confronto com o Real da Sua Mediocridade. É uma leitura do conto The Tree of Knowledge, do Henry James, pela perspectiva do materialismo lacaniano de Slavoj Žižek. Então, primeiramente, por que Žižek? Por que Lacan? Quando eu considero o materialismo lacaniano de Slavoj Žižek, eu estou considerando principalmente como ele enxerga a mente humana navegando pela tríade entre o real, o simbólico ou linguagem e o imaginário. E como Žižek analisa esse, esse nosso percurso entre essas três esferas, né, da nossa mente. Ele analisa muito o confronto que o ser humano tem com o real, como inclusive uma analogia que o Zizek faz no livro dele chamado Como Ler Lacan, é que o real seria aquilo que se abre entre as fissuras do simbólico, entre as fissuras daquilo que a gente tem como sendo simbólico na nossa vida. Então ele analisa muito isso em obras ficcionais e também em desastres naturais, em coisas que acontecem no nosso mundo real. Por exemplo, no livro do Zizek chamado Bem-vindo ao Deserto do Real, ele analisa o confronto da nossa sociedade, ou principalmente da sociedade americana, com o real que aconteceu no dia 11 de setembro. O real da morte, do perigo, do terrorismo, e de tudo que estava sob uma ideia de que algo assim nunca poderia acontecer,
que a gente nunca entraria em contato com a morte tão perto. Uma analogia que a gente pode fazer que ajuda a compreender essa fissura do simbólico seria o próprio contato nosso com a morte como sociedade. Porque, por exemplo, a gente sabe que é uma certeza, mas a gente não entra em contato tão imediatamente como quando, por exemplo, você vê um acidente de carro na rua acontecendo na sua frente. É uma sensação de quebra, de fissura da rede do simbólico que a gente vive e uma entrada do real que sempre é traumático na leitura de Lacan e na leitura de Zizek também. Essa entrada do real ela é sempre traumática e a gente pode tomar basicamente três posições de como que a gente pode lidar com essa entrada do real, que seria, primeira, paralisação, segunda, enfrentamento, que é a mais rara, e a terceira, que seria a volta desesperada para a rede do simbólico, que é geralmente o que as pessoas tomam. É geralmente a posição que é tomada, né, pela maioria das pessoas. E o que isso tudo tem a ver com James? Muito bem. Quando eu estava lendo o conto The Tree of Knowledge, do James, é um conto de 1900, uma das últimas coisas que ele escreveu, né? E eu reparei que a gente pode ler o personagem principal, o Peter Branch, como alguém que evitava a todo custo o encontro com o real. Ele tentava sustentar uma rede simbólica para todo mundo em volta dele e, na verdade, para ele mesmo, e ele não tinha consciência de que aquilo era mais para ele mesmo do que para as pessoas em volta dele. E ele tem um encontro com o real bem traumático ao longo do conto. Então, assim, para quem nunca entrou em contato com esse conto, The Tree of Knowledge narra a história do Peter Branch. Ele é narrado do ponto de vista do Peter Branch, que ele descreve alguns episódios da amizade dele de longa data com o Morgan Mellow, que é um artista, um escultor. Ele descreve também a relação dele com a esposa de Mellow, que não é nomeada, embora o Peter relate que ele tem uma paixão por essa esposa, ele sempre foi apaixonado pela esposa do amigo, e ele nunca deixou isso transparecer, pelo menos na visão dele. E ele é padrinho do Lancelot, que é o filho do Mellow, com a esposa dele. Então ele narra vários episódios dessa amizade e desde o início do conto, o Peter narra como que ele é orgulhoso de ter mantido todo mundo sem a consciência de que o Mello é um péssimo artista, do ponto de vista dele. As esculturas dele são péssimas, não vende nada, não tem um estilo. Ele retrata assim, o Morgan Mello como um artista que não percebe o quanto ele é péssimo e a família dele também não percebe. E ele guarda isso, o Peter guarda isso como um segredo para o bem-estar da família e daquela amizade. Assim como ele guarda também em segredo a paixão dele pela esposa do amigo. O filho e a esposa parecem adorar o Mello e compreender ele como um artista de sucesso, dentro da mente do Peter, pelo menos. O Peter relata também que ele costumava escrever, ele tem os escritos dele, mas que ele não publica porque ele não considera algo que merece publicação, que não é artisticamente bom também, então ele nunca mostra para ninguém. E isso ali durante um momento breve da narrativa ele relata. E a aparente tranquilidade da vida do Peter vai ser abalada quando o Lancelot, já com seus 18 ali para 20 anos, ele vai estudar arte em Paris. E isso é um momento horrível para o Peter, porque ele é dominado pelo medo de que o Lancelot, estudando arte, ele naturalmente ganha um conhecimento sobre arte e descubra que o pai é um péssimo artista. E isso vai quebrar a rede do simbólico que o Peter construiu para toda aquela família. Ele implora que o Lancelot permaneça na escola antiga dele, que era Cambridge, se oferece para pagar o curso, e o
sobrinho não, afilhado, inclusive pergunta por que ele está fazendo isso, se ele acha que o Lancelot não tinha talento, né? E ele fala uma frase que é bem emblemática da narrativa. Eu vou ler aqui a quote. O Peter fala: It isn't knowledge, it's ignorance that, as we've been beautifully told, is bliss. Então, ele está dizendo aí explicitamente que ignorância é uma bênção. E é isso que ele estava tentando defender ali no Lancelot, né? Então, ele buscava conservar a normalidade da vida dele, mantendo o Lancelot bem como o Mallow e a esposa dele na rede do simbólico que o Peter criou, né? E Peter teme que caso fosse descortinada aquela realidade de que o Mallow não tinha talento, tudo que ele construiu durante todos aqueles anos de amizade com a família fosse destruído. Eles estão seguros ali, sem o contato com a alta arte, digamos assim, e ele teme que, ao sair do interior da Inglaterra, onde eles moram, o Lancelot descubra a tão verdade, né? Só que a gente chega num momento em que uma conversa entre Peter e Lancelot revela que sempre soube aquilo que o padrinho guardava como se fosse um segredo. Ele sempre soube que o pai era um artista medíocre, que não era tão bom assim. E a mãe dele também sabia. E foi até o quarto dele numa noite, implorou para que ele não fizesse nada sobre isso, que nunca falasse com o pai sobre isso, só para não deixar ele chateado mesmo, mas tanto a esposa quanto o Lancelot sabiam que o Mallow não era um artista relevante. E naquele momento, o mundo do Peter cai. E, inclusive, tem uma passagem que ilustra isso muito bem, que que o Lancelot está falando com o Peter e, e o narrador narra sobre o Peter, né? He had paused again, and they had yet again for a while sounded each other. Then something, and it made him suddenly turn pale, came to Peter. She does know. Então ele ganhou uma palidez naquele momento. E depois é narrado que Peter was silent a long time, during which his companion might have heard him gently breathe and, on touching him, might have felt within him the vibration of a long, low sound suppressed. Então sai dele aquele som de algo suprimido há muito tempo. Que aí dá para ver a analogia do Zizek sobre aquele real que está ali embaixo, que está entrando pelas fissuras do simbólico, e ele fazendo de tudo para que não entre, né? Nesse momento, Peter, ele, ele entra em contato com o real de muitas coisas, na verdade. Não só de que ele estava guardando um segredo que, na verdade, só ele achava que era segredo, todo mundo sabia, mas que outras coisas que poderiam ser daquela rede do simbólico que era, na verdade, só para ele. Então, assim, se todo mundo sabia que Mello não era um bom artista, talvez, se ele tivesse publicado os escritos dele, faria sucesso, talvez ele tenha escondido aquilo à toa, talvez todo mundo sabia que ele era apaixonado pela esposa do amigo, talvez ele deixava transparecer e não tinha percebido. Ele entra num colapso em que tudo que ele achava que ele sustentava ali como uma rede do simbólico para os outros começa a furar. E ele não sabe até quando que aquilo vai se destruir. E vale a pena também a gente salientar algo que é do título da história, né? Que é The Tree of Knowledge, que remete à história bíblica de Adão e Eva, que a Eva pega o fruto que não poderia ser pego e eles são expulsos do paraíso, né? Então Peter Branch, inclusive um nome bem sugestivo, né? Branch,
ele também pega o fruto, digamos, do conhecimento, né? A gente poderia fazer essa análise, e o paraíso em que ele vive ali, mesmo que seja apenas uma rede do simbólico, é quebrado nesse momento. O Peter, ele se depara com o real da sua própria mediocridade como detentor de valores artísticos e estéticos. Ele descobre que talvez ele não entendesse tanto de arte assim como ele acha que ele domina, né? Talvez se ele tivesse publicado os escritos dele, talvez seria bom para ele, talvez não. Ele entra em contato com o real da sua própria falta de controle que ele detém dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas, da sua própria falta de leitura de relações sociais. Resumindo, o mundo dele cai inteiro. E a última, o último parágrafo da narrativa, a gente tem o Lancelot falando para o Peter assim: So that if your original effort to keep me from Paris was to keep me from knowledge, Lance exclaimed, né, eles chamam Lancelot de Lance também. Lance exclaimed, as if with a sufficient indication of this futility. It might have been at the futility that Peter appeared for a little to gaze. Aí o Peter fala: I think it must have been, without my quite at the time knowing it, to keep me. He replied at last as he turned away. Então ele confessa ali que talvez ele tenha tentado manter o Lancelot longe de Paris, não para manter ele longe do conhecimento, mas para manter ele próprio, ele, Peter, longe do conhecimento. Ele talvez teria uma visão subconsciente aí de que ele estava numa rede simbólica e ele não queria quebrá-la. E eu chamo a atenção para essa última frase do conto, que é He replied at last as he turned away. Ele dá as costas para o Lancelot e ele vai embora. Ou seja, das 3 atitudes esquematizadas por Zizek que a gente tem no encontro com o real, repetindo, enfrentamento, paralisia ou volta desesperada ao simbólico, sem dúvida, Peter não teve o enfrentamento, ele teve a paralisia e ele teve a volta desesperada ao simbólico. Ele vira de costas ao Lancelot e ele vai embora, e é assim que o conto acaba. Espero ter me feito entendido na minha análise. Essa foi a análise. Obrigada. Oi, vocês me escutam? Ah, bom. Agora sim. Agora tá dando para ouvir. Tivemos algum problema aqui com o som, de novo. Luísa, parabéns pela tua fala, ficou bem claro, assim. Te agradeço muito pela tua apresentação. Gostaria de chamar de novo agora a Diana e o Geraldo para a gente conversar um pouquinho sobre as falas. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, para vocês poderem interagir um pouquinho. Larissa, eu não estou conseguindo abrir o vídeo. Eu não sei se eu devo abrir ou não o vídeo. Sim, por favor, Geraldo. Aqui está dizendo que o Zoom is unable. Eu acho que pode ser algum problema nesse momento com a minha câmera. Estava funcionando bem, né? Infelizmente, agora parece que algum problema aqui com a minha câmera. Eu peço perdão por isso. Primeiramente, parabéns aí a Diana e a Luísa pelas belíssimas apresentações. Me deixou aí com muitas questões aí. Eu gostaria de responder aqui a pergunta que a Natasha me fez aqui sobre... Você quer que eu leia a pergunta aqui, Larissa? Talvez seria interessante, né? Para quem... Isso. Uhum. Eu posso ler, Geraldo, também. Fique à O que tu vontade aí, prefere? então.
Pode ler, então, por favor. Tá, certo. Bom, a Natasha escreve o seguinte: Geraldo, Natasha aqui. Uma pergunta. A ansiedade aparece como termo recorrente nos prefácios de James e é interpretada como um efeito textual, como você explicou. Ela aponta para uma tensão entre tempos e forças, retrospectiva, prospectiva, revisão, supervisão, associada ao que tu está chamando de espectralidade. Mais adiante, você menciona que a ansiedade poderia ser entendida como um subproduto da modernidade. E qual seria a origem dessa ansiedade? E em que específico, o que em específico a motiva, na sua opinião? Nossa, eu adorei essa pergunta, viu, Natasha? Muito interessante. Eu também, assim como Diana, né, que está começando, né, um projeto, eu também tenho interesse de desenvolver esse tema. O que a gente percebe aí na modernidade é a aceleração, né, da vida, a aceleração, a gente tem urbanização, a gente tem, especificamente no campo literário, um acirramento da competição. Acho que o advento do campo literário, né, está, de certa forma, relacionado também à lógica capitalista que de repente, se torna atrelada também à produção literária. Quer os escritores gostem ou não, né? Então, eu acho que a competitividade, né, por leitores, a competitividade por reconhecimento, né? Mesmo que a revelia de uma certa autonomização, que também é uma reação a essas transformações, eu acredito que provoque um sentimento, sim, de ansiedade nos autores. Eu vejo isso de forma bem incipiente em Hawthorne, né? Eu acho que tem toda uma bibliografia sobre como que os autores começaram a se automodelar, tendo em vista demandas de mercado mesmo, né? Quando eu falo de mercado, eu falo de leitores também, né? Não só pensando em editoras, não só pensando em vendas. Então, eu vejo que existe, sim, uma série aí de fatores, aceleração da vida, um maior número de demandas, né? Tanto no plano, né, vamos dizer, social, individual, quanto também no plano literário, que eu acho que culminam assim com uma tendência à antecipação. Eu acho que a gente vive isso hoje também de forma muito saliente, né? O constante sentimento de belatedness, né? De que a gente está sempre atrás, ou que a gente está sempre correndo, né? Não sei se vocês compartilham da mesma sensação comigo. A gente está sempre atrás, está sempre correndo, tem sempre novas tecnologias, e assim também era do século, né? Eu fico pensando no tema aí da Diana também, né? Novas tecnologias, como que a gente faz, são novas demandas, e assim, esse sentimento de antecipação, né, é uma das coisas que eu acho que configuram, que ajudam né, a dar forma aí à ansiedade. E assim, a questão da ansiedade, né, tem toda aí uma historicização sobre isso, sobre o tema, que eu gostaria muito de explorar. Tem aí leituras que são muito sintomáticas, e eu acho que elas podem até iluminar até certo ponto, mas eu acho que elas sozinhas talvez sejam um pouquinho simplistas. Enfim, eu espero que um pouquinho aí eu tenha tentado aí, estou tentando aí, Natasha, te responder. E a segunda pergunta também relacionada um pouco aí, né, da Diana, não é isso, Larissa? Sim, nós temos outra pergunta da Diana aqui. Ela diz o seguinte: Geraldo, eu também tenho uma pergunta. Como a ansiedade que você percebeu em James se distingue da ansiedade fundamental da nossa sociedade moderna? Eu vejo muitos paralelos, né? Eu vejo muitos paralelos. Sempre que eu ensino
trago o tópico século XIX para a sala de aula, eu compartilho com os meus alunos essas sensação de que a gente está, de certa forma, muito próximo ali, né, do século XIX, no sentido de que eles também viveram transformações muito rápidas em um tempo muito curto, e com essas transformações vieram demandas, né? Então, acho que muito do que a gente entende como ansiedade tem a ver muito com a demanda, né? Com o sentimento de medo também, porque eu acho que a gente também tem que pensar em relação a medo, o que seriam as ameaças, né? Acho que aí a gente pode pensar na questão do espectro, porque o espectro está no lugar de algo que talvez você... Aí até de certa forma a ansiedade encontra um pouquinho a angústia, né? Que a angústia seria aquele lugar que você não consegue nem entender muito bem qual que seria o objeto, né? Inclusive o Heidegger e o próprio Schopenhauer, né? O Schopenhauer tem um livro que é sobre o conceito de ansiedade, que na verdade ele está falando de angústia. Então, muitas vezes esses dois afetos acabam se encontrando. Eu acho que tem muitos paralelos. Mas eu acho que na nossa sociedade moderna a gente tem uma virtualização assim tão extrema da vida que talvez isso possa gerar uma carga extra. Não sei se eu estou tentando aqui uma hipótese, viu, Diana? Eu acho que a virtualização extrema, a pasteurização das identidades, elas podem gerar uma carga extra de medo, né? E de demanda para que a gente performe, né, determinados tipos de papéis ou determinados tipos de identidades. Espero que tenha respondido um pouquinho aí vocês. Obrigado demais pelas perguntas. Obrigada, Geraldo. Enquanto tu falava dessa nossa quase assim, a gente está quase viciado, né, numa dopamina, nessa tudo que o virtual nos traz, né, esse prazer muito rápido. Inclusive tem alguns estudos que falam sobre isso. Enquanto tu comentava, eu lembrei do livro Aquele Nação Dopamina, que é um estudo que discute por que o excesso de telas, de dopamina mesmo, aqui a gente está frente agora, o quanto ele, enfim, um vício, é quase como uma droga mesmo, né? Um problema do nosso momento. Nossa, Recomendo muito esse bom. livro. Recomendo esse livro, ele é incrível. Qual mesmo? Chama Nação Dopamina, porque o excesso da ação dopamina. Isso, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Exatamente. E é interessante, Larissa, como que esses afetos todos, né, o Spinoza vai falar e outros também vão falar, os afetos eles nunca andam sozinhos. Eu espero que seja a última coisa aqui que eu vou falar, mas só por causa da conversa me estimulou aqui. Eles nunca andam juntos, e é interessante isso que você observou, porque nos próprios prefácios do James, existe uma carga tão intensa que ela vai, às vezes, do prazer. Olha para você ver, já no Henry James a gente percebe, ela vai de um prazer imenso, delight, emotion, excitement, para, né, uma sensação de dread, de fear, apprehension, né? Então parece que talvez o James possa inclusive nos ensinar um pouco, né, sobre esse círculo, né, talvez vicioso que hoje se tornou aí né, ainda mais talvez perverso, né? Obrigado demais. Obrigada, Geraldo. Eu também não posso me envolver muito aqui na conversa, quero dar a oportunidade eu sei. Diana, mas é um assunto também que muito me interessa. Eu pesquisei durante meu doutorado algumas menções que o James faz ao trágico, e também me chama a atenção, assim, do quanto parece que tem uma ansiedade, um abismo, assim, na própria pessoa do James, né? Que ela vai, né, acabar extrapolando para a ficção, assim. Eu acho que, fico pensando nisso, fico pensando que acho que deve ter sido a única forma, sabe, dele ter dado conta desse absurdo que era a vida, enfim, colocando na ficção, né, essas questões todas, ficcionalizando tudo isso.
Bom, mas Demais. obrigada, Geraldo. Diana, Luísa, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre o que a gente está discutindo aqui? Ou passamos para as próximas perguntas? Acho que, devido ao tempo e em respeito ao pessoal que está aqui, a gente podia passar, né, e guardar esse comentário para os corredores da sessão de amanhã. Sim, sim. Certo. Vou fazer uma pergunta que tem aqui para ti, tá, Diana? Na verdade, digo o seguinte, que eu achei particularmente interessante como o teu trabalho vai evidenciar a evolução dos paradigmas críticos ao longo de mais de um século das leituras do The Turn. E é interessante como a aplicação da IA vai permitir traçar essa linha diacrônica com precisão. Vai revelar desde as leituras psicanalíticas, clássicas, até as abordagens feministas pós-coloniais e pós-modernas mais recentes. Nesse sentido, eu fiquei me perguntando o seguinte, Diana, quais foram, na sua análise, os principais paradigmas críticos que tu identificou ao longo do tempo? E, mais especificamente, tu conseguiu observar mudanças interpretativas significativas que sejam claramente ou supostamente relacionadas a eventos históricos ou a transformações culturais específicas? Não sei se a minha pergunta ficou muito clara, mas eu fiquei me perguntando essas coisas. Será que tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Eu estou, nesses dias, eu estava elaborando uma linha do tempo para tentar linkar as mudanças interpretativas aos momentos históricos específicos. E no caso de Turner, o que eu pude observar é o seguinte: enquanto havia um império ainda muito forte de uma cultura que valorizava o gótico, a linha interpretativa era muito no sentido de é um conto de fantasma. Então, era uma intenção de assustar, de impactar pelo medo. No momento que as teorias psicanalíticas que explodiram com Freud e depois se desenvolveram de outras formas, surgiram, muitos críticos começaram a ver a questão da neurose daquela governanta que permitiu que ela incorporasse relações. Diana, seu áudio está muito baixo. Não sei se tem como aumentar. Tem. Tem. Eu não vou me acostumar com isso aparentemente nunca. Eu só me lembro de baixar quando eu vou fazer interpretação, porque está todo mundo também com o microfone, né? Tá Pois legal, é, obrigada. então, imagina. Então, quando as teorias psicanalíticas se tornaram relevantes, e aí o aspecto social da transformação cultural específica que aconteceu foi a entrada no imaginário dos pesquisadores da possibilidade de transtornos sexuais estarem na base da neurose dessa governanta. Então, a linha psicanalítica começou a subir em frequência e chegou a um ponto de ter um total, quase um total apagamento da linha mais literal da história de fantasmas. Eu ainda tenho que situar exatamente cada publicação dentro dessa linha do tempo. Essa é, a grosso modo, o que eu pude perceber até aqui. E no Brasil tem um fenômeno interessantíssimo, que é o início da popularização da teoria espírita, da doutrina espírita, que deu também a razão a interpretações e traduções que se baseavam no princípio de que as crianças e a governanta seriam médiums. E os dois espíritos, na verdade, não seriam fantasmas, seriam pessoas com questões não resolvidas, que estariam ali para tentar
a resolver suas questões e poder passar para os planos superiores. Então, teve leituras nesse sentido assim, só que elas são localizadas. Eu só encontrei brasileiros falando sobre isso. Nas fontes em língua inglesa, o que eu encontrei foi gótico no sentido mais elementar do gótico, né? O gótico bem óbvio, na medida que você interpreta Mary Shelley só como uma história de monstro, né? Aquela coisa bem simples, bem elementar, e a teoria a psicanalítica dominando fortemente a partir do momento que ela se tornou mais que os trabalhos de Freud e Jung e os demais foram se tornando mainstream, por assim dizer, né? Mas eu ainda tenho muito a caminhar nessa jornada para determinar isso de forma bem marcada, com os eventos marcados no tempo e pareados com as obras de fortuna crítica que se demonstram colocar de um lado ou de outro, e muitas que ficam flutuando, né, interpolando. Eu hei de conseguir pelo menos umas 3 AIs que abram os seus módulos para eu poder recuperar os textos e poder fazer essa localização no tempo. Não sei se eu respondi, mas Respondeu, com certeza, Diana. Sempre me chama atenção essa questão de que aqui no Brasil a gente tem essa linha muito forte de pensar pela perspectiva espírita. Diz muito do nosso tempo, do nosso apego com a religião, né? Embora também o espiritismo seja considerado mais que uma religião, mas eu acho muito interessante também. Obrigada, Diana. A gente tem outra pergunta para ti. Vamos já passar para ela? Pode ser? Só um pouquinho que eu perdi a pergunta. Será que não tem outra pergunta para Diana? Diana, você está com o microfone será que não silenciado. era eu perguntando para a Luísa? Ah, pode ser. Ah, bom. Ah, eu achei que bom. Uhum, tá bom, sem problema. Desculpa, pessoal. Imagina! Vamos passar então aqui eu vi que eu tinha visto o nome de Ana no chat. Bom, Geraldo. Ai, já foi, já li essa pergunta. Oh, meu Deus, aí já foi. Aqui. Então, Luísa, passamos para ti agora. A Natasha diz o seguinte: a tua fala é muito interessante e o tema da pesquisa também. Ela gostaria que tu falasse um pouco mais sobre o motivo que te levou a escolher o materialismo lacaniano como lente para analisar esse conto de James. E também se, na tua opinião, James sugere alguma possibilidade de redenção para essa personagem, o Brent, mesmo que ele fuja do real. Então, o que me levou, na verdade, assim, casou coincidentemente o fato de que eu estava estudando materialismo lacaniano quando eu fui ler The Tree of Knowledge e eu enxerguei assim o que Zizek falava da pessoa ter um encontro com o real e querer se manter no simbólico, porque eu fui lendo o conto e o Peter Branch era aquela pessoa que, assim, ele tem um momento em que o mundo dele cai porque as concepções todas que ele tinha criado para si mesmo e que ele achava que todo mundo em volta estava seguindo, de repente ele descobre que não são verdade. Então, isso quando eu li, eu me deparei assim, nossa, isso é claramente uma pessoa que tem um encontro com o real, tentando se manter ali. É aquele real que entra pelas fissuras do simbólico e ele está tentando tapar a todo custo, né? E ele tentando, assim, não ter aquele encontro com o real. Eu vi claramente, assim, o que o Zizek fala quando eu li The Tree of Knowledge. Então, é isso que me levou, basicamente. Na minha opinião, James sugere alguma possibilidade de redenção para o Branch. Eu acho que sim.
porque a gente tem o Branch como um personagem que tem uma certa self-awareness, né? Como a gente pode ver ali na fala dele, que ele fala pro Lancelot, eu acho que a minha objeção a Paris não era para você não ter o conhecimento, na realidade era para mim. Ele tem um reconhecimento ali de que ele estava segurando a rede simbólica para ele mesmo. E eu acho que é, igual a fala popular, né, que a gente sempre ouve, que o primeiro passo é a aceitação, eu acho que ele tem aquele primeiro passo da aceitação, de assim, nossa, tem um problema. E, e isso, para mim, é uma possibilidade de redenção. Eu acho que ele tem uma boa visão de si mesmo ali naquele momento, e eu acho que ele pode sim passar para o enfrentamento, talvez, em algum momento. Não, então não seria como outros personagens de James, cujo final, a única coisa que resta é a ruína, é a morte. Porque é algo Sim, que me parece que é bastante comum em James, né? A gente tem essas personagens que, quando encontram o real, ou elas não suportam, elas. Enfim, assim, acho que não suportam mesmo e acabam uhum, morrendo, ou simbolicamente, morrendo literalmente. Pensei exatamente sim. isso, viu, Larissa? Pensei É, junto com né? você agora. Eu vejo a atitude do Branch como uma primeira atitude, não necessariamente a atitude que ele vai tomar pro resto da vida dele. Uhum, Bom, entendi. legal. Legal. Bom, vamos ver aqui. Tem outra pergunta para ti, Luísa. Vamos, de repente, aproveitar. E os colegas de Ana Sim, e sim. Geraldo, por favor, fiquem à vontade, viu? Para fazer comentários. O que vocês estão pensando aí junto. Bom, então a Diana pergunta quais são os paralelos que se podem fazer entre o mito de Adão e Eva e os elementos do conto do The Tree of Knowledge, que tu menciona, né, que seria possível fazer É, essa. eu vi o paralelo na questão do fruto mesmo, de você pegar aquele fruto e aquilo, de certa forma, assim, pegou o fruto proibido, foi expulso do paraíso, que, na verdade, o Peter Branch ele não queria pegar, né? Pegam para ele. Ele entrou em contato com o fruto proibido ali do conhecimento, no caso, o real, né? E ele foi expulso do paraíso do simbólico, que na verdade era um paraíso inventado, né? Era uma ilusão. Mas assim, tem o nome dele também que é sugestivo, né? Que Branch, apesar de escrever com E, é a mesma pronúncia de Branch com A. Então a gente tem o Peter como um galho aí da árvore do conhecimento, né? Eu fico pensando o que James quis colocar com isso, né? Ele como parte da árvore do conhecimento. Fora isso, é, eu acho que existe uma oposição, talvez não tão opositiva, porque o mito do Adão e Eva, ele vem com aquele subtexto da sexualidade, né, que seria o fruto proibido seria a sexualidade, que quando eles descobrem, eles são mandados embora do paraíso, eles descobrem que eles estão nus, tem aquela passagem toda, e assim, o Peter Branch, ele tinha uma paixão pela esposa do amigo, que ele nunca realiza, e ele não quer realizar, né? Talvez ele não queira, né? Mas ele se gaba de ter mantido aquilo como um segredo. E de repente ele descobre que, assim como os amigos sabiam que o Mallow não era um bom artista, quem garante que eles não sabem também que ele é apaixonado pela esposa do amigo o tempo todo e que ele não está escondendo tão bem assim? Então ele tem aquele, talvez todo mundo saiba e esteja rindo dele pelas costas. Ele tem ao mesmo tempo aquela descoberta e aquela espécie de castração, digamos assim. Eu acho que talvez a gente possa traçar esse paralelo também. Excelente. E a Diana pergunta se tu vê a volta do Branch ao simbólico como uma manifestação de um escapismo autoprotetor, seria algo como uma defesa do eu? Sim, com certeza. Eu acho que a primeira reação dele é como se fosse uma fuga, né? Ele não, porque a reação do enfrentamento é sempre a mais difícil, né? Não é à toa que a gente tem ela como a reação que quase nunca é escolhida, é quase sempre a escolhida entre aspas, né?
é quase sempre a paralisia e a volta desesperada ao simbólico, porque é difícil lidar com algo que te traumatiza, né? Entrar em contato com um trauma. Então ele tem ali sim, um escapismo autoprotetor, uma defesa do simbólico, ele quer desesperadamente voltar para o simbólico, ele não aguenta ali aquele contato com o real, talvez ele precise de mais tempo para processar, e talvez ele vá chegar a uma atitude diferente, mas a primeira atitude dele é realmente, não, 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 isso não está acontecendo. Entendi. Obrigada, Luísa. A gente tem mais uma pergunta da Natasha, agora foi feita para a Diana. Ela gostaria de saber, na verdade, ela comenta que tu já abordou de maneira geral esse tópico, Diana, mas ela gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre essas questões. Ela diz o seguinte: durante o uso das ferramentas de inteligência artificial para analisar a fortuna crítica de The Turn, houve algum padrão, alteração interpretativa que te surpreendeu particularmente? E que tipo de resistência ou limitação você encontrou a aplicar a IA na análise literária de Emisiana? Tá sem o som, Diana. Eu, para falar de tecnologia, não tô muito bem versado em tecnologia, né? Eu não tive nenhuma grande surpresa, porque como Turn é uma obra muito relevante, né? De uma relevância dentro da obra do James muito grande e dentro da literatura de uma forma geral, ela tem uma futura crítica muito ampla, que já havia percebido essas mudanças interpretativas antes. Então, o que eu encontrei ali foi uma sistematização numérica e estatística do que os críticos já haviam reportado antes. Eu não tive, portanto, nenhuma surpresa mais relevante, né? Agora, limitação e resistência tem demais, porque muitas fontes não estão disponibilizadas em formatos digitais. Se não estiver aí, não considera. As fontes estão ah, em, em, em journals pagos, aí também não considera. A não ser que você tenha uma AI paga, caríssima, que abra a licença de um monte de fontes caríssimas pagas. Ou então você se conforma com aquelas AIs que fazem só a leitura dos abstracts. Tem muitas. Que elas pegam o título, o abstract, as palavras-chave, que é disponibilizado gratuito, e fazem o levantamento a partir daí. É ótimo, porque se o abstract estiver bem feito, as fontes bibliográficas de base, os métodos e os resultados vão estar citados, mas muitos abstracts de textos não diretamente acadêmicos não estão bem feitos. Ou muitas fontes vêm de revistas literárias, de cadernos, de excertos, que não têm abstract e título óbvio ou palavra-chave muito menos. Então, é isso que me frustra, porque eu quero ver o que foi considerado dentro dessa variedade, porque as ferramentas elas são feitas para fazer levantamento de literatura dentro do paradigma de texto acadêmico moderno, mas a crítica mais antiga não publicava nos journals modernos com a estrutura que nós temos hoje. Então, muita coisa super importante fica deixada de fora. Eu sei que fica. Eu quero saber quais são as que ficam, para poder juntar a análise feita pela IA, pela análise feita pelo ser humano e ver se elas se contribuem, se elas contribuem uma para a outra de forma significativa, ou se no frigir dos ovos a IA só serve para quem quer fazer um paperzinho de faculdade
bem com as fontes bem modernas e só as fontes bem padrão, mas para estudar processo diacrônico já não dá tão certo. Eu ainda estou para responder definitivamente essa pergunta dentro do meu ponto de vista, né? Eu acho que eu não tenho condições de responder definitivamente a pergunta nenhuma, mas dentro do que eu levantar de dados, eu ainda não encontrei formas de abrir as IAs e tirar os algoritmos de extração de texto de dentro delas. Eu consegui de 2 ou 3, mas ainda estou no processo de reestudar Python para poder trabalhar mais a fundo com isso. Mas, independente dos números absolutos, os números relativos para Turn parece que se batem da crítica tradicional para a crítica em A. Até agora tem batido. Mas Turn não tem uma variação muito grande. Por exemplo, que você mencionou, Larissa, eu não tenho encontrado muito paradigmas críticos como abordagens feministas dentro de Turn. Então já diminui, já é uma variante que eu posso não me preocupar muito. Abordagens pós-modernas também eu não tenho encontrado muita coisa, mas dentro das que eu já conhecia, a IA tem encontrado mais ou menos as mesmas. Aí é que vem a grande questão. Eu quero encontrar uma maneira de tratar esse assunto, desenvolver uma metodologia para fazer essa pesquisa que me dê segurança de replicá-la com outras obras do James, com outros artistas do mesmo período e com artistas anteriores e posteriores, para eu ver até que ponto as AI são, como os donos delas dizem, onieficientes, que eu duvido muito, mas é só uma opinião minha. Eu queria ter dados para dizer que elas são onieficientes ou se elas são relativamente eficientes e aonde elas são mais eficientes. O projeto cresceu muito, mas eu tenho ainda uns anos, então vamos em frente. Deu para responder, Natasha? Natasha não tá aqui, está só assistindo. Mas você acha que deu para responder, Larissa? Com certeza. A Natasha, inclusive, já escreveu aqui dizendo que está perfeito, que ela adorou sua resposta. E esse é um assunto muito importante que, bom, cada vez parece que está ganhando mais importância, né, Diana? Então, acho que tu tem uma pesquisa aí que, por hora, é inesgotável, né? Assim, Eu acho. Bom, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Luísa, Geraldo? Senão eu acho que a gente já pode ir passando para os encerramentos. Só agradecer mais uma vez, gente. Muito obrigada. Foi uma conversa deliciosa que eu estou às ordens para repetir a qualquer momento. Foi incrível, Foi gente. muito bom. Também Obrigada. eu estou muito feliz e eu peço perdão mais uma vez aqui por não ter conseguido voltar aqui com, com a câmera, mas as minhas inquietações aqui também foram contempladas aí já, então eu tô bem satisfeito e instigado aqui. Agradeço muito pela oportunidade. Eu também, gente. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo. Então, muito obrigada, gente, mais uma vez a todos vocês. Hoje realmente é um dia que fomos aí sabotados pelas tecnologias, Geraldo, então não se preocupa. Cada um de nós aqui passou por alguma coisa. Então, Larissa, parabéns aí pela mediação, parabéns vocês realmente mais uma vez, viu? Muito impecável. Mesmo com os problemas técnicos, nós conseguimos entregar. Isso é o que mais importa. Então, muito obrigada aos palestrantes, obrigada ao pessoal que está nos assistindo, ao público, aos alunos que estão aí. E, para encerrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Núcleo de Estudos Henry James, ao Lero,
a CAPES, ao PPG em Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, e também por todo o apoio na realização deste evento. Muito obrigada, gente, a todas e todos vocês. Não esqueçam que a gente segue a programação. Amanhã, nossa próxima atividade será a mesa 5, intitulada Narrativas em Trânsito, Percepção, Ambiguidade e Participação do Leitor. Ela vai ocorrer presencialmente na USP, às 9h30 da manhã. Então, caso algum de vocês esteja em São Paulo, está convidado a participar dessa mesa. Mas lembrando também que amanhã, às 16h30, se eu não estou enganado, nós vamos fazer a fala de encerramento com o Paulo Henriques Brito. Vai ser incrível. Então, muito obrigada mais uma vez. Nos vemos, espero, novamente amanhã à tarde. E é isso, pessoal. Obrigada. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Valeu.